Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relatado no Evangelho de São Marcos, percorrer toda a região da Palestina, realizando obras maravilhosas, ao mesmo tempo em que prega com grande autoridade, demonstrando profunda sabedoria. Isso é bastante marcante da vida apostólica de nosso Senhor Jesus Cristo. Se num primeiro momento ele passou ali os seus 30 anos na cidade de Nazaré, oculto na sua divindade, mas visível na sua humanidade, de tal forma que nenhum dos seus parentes, nenhum daqueles que foram criados junto com ele, que o viram crescer, os seus vizinhos, nenhum deles viu nele qualquer coisa de diferente, qualquer coisa de maravilhoso, de sobrenatural, de surpreendente. O Evangelho de hoje é prova disso, inclusive. E esse Jesus, que cresceu de maneira bastante ordinária, como filho do carpinteiro José, agora, no início da sua vida pública, muda completamente de atuação. O seu poder sobrenatural vem para fora. E ele manifesta isso através da sua pregação feita com autoridade e grande sabedoria, e através dos grandes sinais que ele dá do início da chegada do reino de Deus, da inauguração do novo reino que veio trazer paz, alegria e felicidade a todas as pessoas. Os sinais são curas prodigiosas, exorcismos, libertações maravilhosas e tantas outras coisas que acabam acontecendo por onde Jesus passa, pregando e agindo. E apesar da resistência das autoridades públicas que não gostam de Jesus, muitos não gostam de Jesus, são resistentes à pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade o seu reino só cresce, porque mais gente começa a segui-lo, é uma grande multidão que está vindo atrás de Jesus, e ele continua fazendo muitas coisas, e o reino cresce, a sua fama cresce, mas chega um momento que ele para. É interessante notar como, ao longo desses 6 primeiros capítulos, dos 5 primeiros capítulos, melhor dizendo, do Evangelho de São Marcos, Jesus faz uma multidão de coisas para muita gente, curas, milagres, prodígios, exorcismos, as pregações com grande autoridade, ele acalma o mar, acalma a tempestade, ressuscita uma pessoa dos mortos, e por aí vai. Mas aí quando ele chega no capítulo 6, quando nós chegamos no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, nós temos uma parada no ministério de Jesus. De repente, os seus grandes prodígios, os seus grandes sinais cessam temporariamente. Eles vão continuar depois. E por quê? Porque Jesus chegou na sua cidade natal. Ele voltou para Nazaré, onde ele havia crescido, e todos o conheciam. É curioso notar isso porque, bom, é de se esperar que ao você voltar para a sua terra natal, as pessoas te tratem com mais acolhimento, com mais coração aberto, né? Mas não é assim que as pessoas tratam Jesus, não. Muito pelo contrário. Quando Jesus chegou em Nazaré, a sua terra natal, junto com seus discípulos, chegando o dia de sábado, ele fez como de costume. Foi na sinagoga para pregar. O seu trabalho sempre começava pela pregação, né? As pessoas precisavam primeiro ouvir ele e depois ver ele realizar os sinais que confirmavam a pregação, e aí as pessoas iriam acreditar e o trabalho da obra de Deus iria se realizar. Então era sempre assim, pregação, ações de Jesus, o povo respondia com fé. Ele chega em Nazaré, vai para a sinagoga para pregar, como de costume. Esse é o ordinário da sua vida apostólica, ele vai pregar. Mas os seus parentes, os seus vizinhos, os seus conterrâneos olham para ele, ouvem aquele filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria, que é descrito assim, inclusive, no Evangelho de hoje, aquele que é irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, que tem irmãs morando ali na cidade de Nazaré também. Abre parênteses explicativo. Irmão aqui não significa filho do mesmo pai e da mesma mãe.
Irmão aqui significa primo consanguíneo, parente próximo, tá bom? Fecha parênteses. Essas pessoas olham para ele e ficam profundamente admiradas e escandalizadas. Quem é esse que agora está pregando desse jeito? Quem é esse que agora acha que vai inaugurar o reino dos céus? É muito interessante ver aqui uma diferença gritante entre o que acontece na cidade de Nazaré, entre os parentes de Jesus, e aquilo que acontece em toda a redondeza, em todos os outros lugares pelos quais Jesus passou. As pessoas aqui em Nazaré olham para ele e não gostam de ouvir ele falando daquele jeito. Ficam incomodadas por verem pregá-lo, por verem-no pregar a respeito dessas coisas do reino dos céus, dele ser o Filho de Deus, dele estar trazendo um novo reino, convertei-vos, crede no Evangelho, por aí vai. Ele está trazendo a boa nova, né? Elas não gostaram nada disso. Elas ficaram profundamente incomodadas. O Evangelho nos diz que, admiradas, essas pessoas diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? O que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte: nós vimos você crescer, Jesus. Nós sabemos quem que é seu pai, quem que é sua mãe. Nós sabemos. Agora você vem dar uma de profeta, sabichão, filho de Deus, enviado, o Messias. Ah, pudera. Capaz. Essa é a reação dos conterrâneos de Jesus em Nazaré. E é interessante, gente, nós olharmos para essa situação, porque talvez a gente caia um pouco na tentação de pensar que se nós estivéssemos ali vivendo junto da vida de Jesus, naquele tempo, 2000 anos atrás, talvez fosse mais fácil para acreditar nele do que é hoje em dia, em que nós não vemos Jesus caminhando sobre a terra como ele fez naquele tempo. Mas vejam, hoje nós temos um exemplo claro nesse evangelho de que a coisa não era assim tão simples, não. Existe um elemento aqui na mentalidade do povo de Nazaré que está impedindo eles de acreditarem em nosso Senhor e, por conta disso, paralisando a sua obra messiânica. A grande força dos oponentes de Cristo até esse momento, tais como as doenças, os demônios, os grandes inimigos, os mestres da lei, os perseguidores de Jesus, e mesmo a morte, a tempestade, o mar, o vento forte, nada disso conseguiu parar Jesus. Mas aqui em Nazaré, Jesus fica paralisado por causa de uma única coisa: a falta de fé, a incredulidade desse povo. Meus queridos, as ideias que nós temos de Deus, elas podem gerar uma falsa fé e paralisar a obra de Deus em nossas vidas. Esse povo de Nazaré não era um povo ateu. Eles acreditavam em Deus. Eles eram membros daquele povo da promessa, daquele povo que esperava o Messias, daquele povo que ansiava por libertação no fundo de sua alma. Eles faziam parte daquele povo prometido. E, no entanto, eles não conseguem acreditar no Senhor. Eles não conseguem romper com os seus preconceitos a respeito de como deveria ser o Filho de Deus, de como deveria ser Deus. Nós não sabemos exatamente com clareza como é que eles pensavam que deveria ser o Filho de Deus a partir desse evangelho, né? Mas certamente eles não imaginavam que alguém que tivesse nascido em Nazaré, uma pequena vila de umas poucas centenas de habitantes, na periferia da região da Judéia, lá na Galileia, eles nunca imaginariam que essa pessoa seria aquele enviado, aquele prometido que seria enviado para libertar o povo de Israel. Aquela pessoa que estava na frente deles não se encaixava com a ideia que eles tinham do enviado, do Messias, que Jesus dizia ser. Jesus falava: eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu vim pregar a boa nova.
mas essas pessoas olhavam para ele e confrontavam essa imagem de Jesus, apresentada pelo próprio Jesus, com a imagem de Messias que elas tinham dentro de si. E aqui havia um problema. Elas não conseguiam associar uma coisa a outra. Por causa disso, há uma rejeição do Filho de Deus e do seu ministério, e do seu apostolado. E essa rejeição que leva à incredulidade paralisa Jesus. Não é tão difícil disso acontecer na nossa vida. É preciso se perguntar, com sinceridade, se as ideias que nós temos a respeito de Deus são as ideias coerentes com a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com aquilo que Deus é. Imaginem só, julgar os outros já é tão complicado, porque nós não sabemos as circunstâncias da vida das pessoas, nós não conhecemos as intenções dos seus corações, e por mais que nós vejamos algumas ações externamente, fica muito difícil para nós dizer que aquela pessoa fez isso por causa disso e disso e disso. O Senhor nos adverte, inclusive, que nós não façamos isso. Quanto mais julgar Deus, né? Se é difícil julgar alguém, algum homem, alguma mulher, quanto mais julgar Deus. Mas há quem não consiga se libertar da ideia de que Deus, por exemplo, é o Deus burguês que veio para satisfazer todas as nossas necessidades materiais e fazer com que a nossa vida não tenha nenhum problema, mas seja somente paz, conforto e segurança. Esse Deus é falso, é um ídolo, é um bezerro de ouro que você colocou no lugar do Deus verdadeiro. E por conta disso, quando o Deus verdadeiro aparecer para você e dizer que você deve carregar a sua cruz, que você deve suportar os seus problemas, que você deve aprender a fazer caridade, a sair de si, a cuidar dos pobres e por aí vai, você vai rejeitar esse Deus. Porque esse Deus que aparece, ele não bate com o Deus que você traz na sua cabeça. Falta fé. Falta fé no Deus verdadeiro porque você não tem a imagem do Deus verdadeiro dentro de você. Você criou um Deus, você criou um ídolo e colocou no lugar de Deus. É o Deus burguês da segurança, do conforto, do prazer. E que faz com que muita gente só busque a Deus para ter essas coisas. E aí quando acontece uma grande desgraça na vida, seja uma doença, um acidente, uma morte, a culpa é de Deus, né? É claro, porque Deus não deveria estar fazendo isso comigo, né? E o Evangelho da Cruz, e a mensagem da cruz, fica onde? Por outro lado, se o seu Deus é aquela figura do revolucionário que veio para desestabilizar politicamente as estruturas, que veio para instaurar um reino dos pobres sobre os ricos, dos oprimidos, sobre os opressores, se esse é o seu Deus, você vai ficar bastante incomodado e bastante impressionado quando Jesus vier e disser, como disse a Judas: pobres sempre os tereis, a mim não. Deixem que ela gaste o dinheiro dela do jeito que ela quiser para me honrar. Você ficará escandalizado. Porque o Deus verdadeiro não bate com o Deus que você traz na sua cabeça. Gente, nós poderíamos multiplicar os exemplos aqui ao infinito. Hoje é um dia para se questionar. O Deus que eu trago dentro de mim, a ideia de Deus que eu trago dentro de mim, é a ideia do Deus verdadeiro? É um reflexo daquilo que Deus é de verdade? Nós só saberemos isso se nós pararmos para conhecer a Deus. E como é que a gente faz para conhecer a Deus? É a oração, meus irmãos. A insistência que nós fazemos com relação à vida de oração, ao cuidado com a oração, ela não é somente porque sem a oração a gente pode ser uma pessoa infeliz, ou porque a gente tem que cumprir as nossas metas de oração, ou o que seja. Não. A oração é o meio pelo qual você conhece Deus.
ler a Sagrada Escritura sem fé, sem oração, não é suficiente. É preciso parar para meditar em oração todas essas coisas, como que desejando interiormente conhecer o rosto de Deus e dizer: Senhor, eu não te conheço, mas eu te peço, mostra-me a tua face. Permita que eu me achegue mais perto de ti, que eu te veja, que eu te ouça, que eu te perceba, que eu te conheça, Senhor. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos, porque senão as ideias que nós teremos de Deus serão sempre ideias, se não inventadas, pelo menos incompletas a respeito de Deus. Como é que você faz para conhecer uma pessoa? Basta você ler um perfil dela numa rede social? Basta fazer isso? É claro que não. Basta acompanhar as postagens desta pessoa na rede social? É claro que não. Assim também não basta a gente só ler o Evangelho. Não vai resolver. Nós precisamos ter um contato com a pessoa. Nós precisamos conviver com ela. Aprender o que ela gosta, o que ela não gosta. Aprender quais são os hábitos dela. Conviver com essa pessoa. Entender como ela pensa. É a partir disso que você vai conhecendo uma pessoa. E não é diferente com Deus. Se nós não gastarmos tempo para conhecer Deus e deixar que Deus se revele a sua face para nós, revele o seu rosto para nós, com muita facilidade, nós permitiremos que ídolos sejam colocados no lugar de Deus, dentro do nosso coração. Que uma falsa imagem de Deus esteja presente dentro de nós. E por conta disso, a nossa fé ficará bastante prejudicada e a obra de Deus em nossas vidas paralisada. Então vejam que esse evangelho, ele é um alerta para todos nós. Se nós temos um conhecimento meramente superficial de Deus, de Jesus, como tinham os seus parentes lá de Nazaré, nós não permitiremos que ele faça as obras dele. As obras de Deus só acontecem na vida daquele que tem fé. Porque essa fé é uma resposta ao Deus que se revela, ao Deus que mostra o seu rosto, que profere o seu discurso, que apresenta a sua doutrina, que faz as suas promessas. E nós, de nossa parte, dizemos: Senhor, eu creio, vou te seguir. E então começam a acontecer as obras de Deus em nossa vida. Uma pessoa que não tem fé, por mais que investigue para saber quem é Deus, ela não vai perceber as obras de Deus acontecendo. Ela não tem fé. Deus está paralisado. E vejam o que eu disse no início dessa reflexão. Nem doenças, nem demônios, nem a morte, nem o mar, a tempestade, conseguiram parar Jesus. Mas a incredulidade dos seus conterrâneos conseguiu pará-lo. A falta de fé das pessoas que cresceram com ele, que conviviam com ele, essa falta de fé impediu Jesus de fazer a sua obra na sua cidade. Jesus assim se une à lista dos profetas do Antigo Testamento que foram rejeitados e tratados com violência. Foram completamente desprezados porque foram incompreendidos. Que isso não aconteça conosco. Que nós não façamos parte desse grupo de pessoas que rejeitaram o Senhor. Que o Senhor não fique admirado com a nossa falta de fé. Ao contrário, que Ele nos encontre com fé, para assim poder entrar nos nossos corações e realizar a sua obra, fazendo grandes prodígios, mostrando de fato a que veio e nos dando aquela segurança interior de que Ele está conosco e não vai nos abandonar. A fé é a porta de entrada de Deus para os nossos corações. A fé é essa porta de entrada, mas ela só pode ser aberta por dentro. Se você não abrir, Deus não entra. E a obra de Deus fica completamente paralisada, até que você abra de uma vez as portas do seu coração para Deus entrar.
Só que vai chegar um momento que isso vai acabar, o tempo vai acabar, é o momento da morte. Aí já não tem mais jeito. Enquanto temos tempo, aproveitemos esse tempo para conhecer Jesus através da meditação das Escrituras, buscando sinceramente do fundo do coração conhecê-lo, ver a sua face, entender a sua mensagem e assim exercendo a nossa fé, a fé no Deus verdadeiro, no Deus que se revelou, não no Deus que eu criei na minha cabeça, ainda que essa fé me cause algum desconforto. Nós seremos salvos. Se fizermos isso, nós seremos salvos. E Deus realizará toda a sua obra de maneira prodigiosa, de um modo que nós não podemos nem mesmo imaginar. Então abra a porta do seu coração por dentro para receber o Deus verdadeiro e jogue fora aquela imagem de Deus que você acha que é de Deus, mas que está te impedindo de ver as obras de Deus, porque você colocou um Deus falso no lugar do Deus verdadeiro. Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.